Estamos de volta em mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre a menstruação. Eu vou explicar bem direitinho qual é o processo hormonal e biológico que rola aqui dentro do nosso corpinho quando a gente está sangrando e qual é a importância disso. Então fica ligada, assiste esse vídeo até o fim. Eu estava fazendo uma sequência de vídeos sobre diferentes maneiras da gente receber o nosso sangue, coletor menstrual, absorvente descartável, quando eu pensei, peraí, para tudo! Eu tô aqui super falando de menstruação, mas tem muitas mulheres que simplesmente não entendem a importância de a gente menstruar. Esse é um debate bem profundo, porque por incrível que pareça, hoje a gente vive numa sociedade onde a gente precisa convencer as pessoas sobre a importância de permitir algo que é espontâneo e natural no corpo da mulher. A menstruação é um processo biológico que acontece espontaneamente no nosso corpo. E eu vou te explicar como. Nós temos o nosso sistema genital, também conhecido como sistema reprodutor, porque a gente vive numa sociedade que acredita que a única função do útero da mulher é a de reprodução. Eu falei disso melhor no vídeo sobre autoexame ginecológico, se você ainda não viu, vale a pena ir lá conferir. Enfim, eu vou aproveitar e já vou soltar aqui a primeira bomba. Nosso sistema genital não serve apenas para a reprodução, ele regula e mantém o funcionamento de todo o nosso organismo, mesmo que você escolha não ter filhos, que inclusive é um direito seu. Biologicamente, o que rola? Nós temos 3 glândulas que são responsáveis por todo esse processo. Uma delas é a hipófise, que fica localizada no nosso cérebro, e as outras 2 são os ovários, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Nessas 3 glândulas acontece uma verdadeira orquestra sinfônica interna, hormonal, que é responsável pela dança que a gente conhece como ciclicidade, que nada mais é que esse movimento entre as fases menstrual, pré-ovulatória, ovulação, pré-menstrual, para recomeçar de novo na menstruação. E assim vai ao infinito e além, que também é conhecido como menopausa. O nosso ciclo começa na menstruação, mais especificamente a partir do primeiro dia que sai o sangue vermelho. Isso significa que aquela borrinha marrom, aquele sangue um pouco mais concentrado, escurecido que sai antes, não conta. Então, a partir da saída desse sangue vermelho, a gente inicia a contagem do primeiro dia do ciclo. Biologicamente, a gente divide o nosso ciclo em 2 fases, folicular e lútea. A primeira fase do ciclo, então, começa na menstruação, que quando é saudável dura de 1 a 7 dias, dependendo do que você usa para colher o seu sangue. Aquela piadinha interna para as pessoas que assistiram o vídeo sobre absorventes descartáveis. E essa fase dura até a ovulação, é conhecida como fase folicular. Ela dura aproximadamente 14 dias. E por que eu falo aproximadamente? Primeiro, porque o nosso corpo não é um relógio exato matemático. Segundo, porque varia de mulher para mulher. Como essa fase finaliza na ovulação, esse processo é muito relativo, porque muitas coisas podem influenciar na nossa ovulação. Uma transa gostosa, por exemplo, pode te fazer ovular. Ou então uma situação impactante, um estresse, alguma oscilação súbita de emoção, tudo isso pode influenciar na sua ovulação. E é claro, há algumas questões de saúde, como por exemplo o ovário policístico e até mesmo cistos no ovário. Aí a gente vai para a segunda etapa do nosso ciclo, que é a fase lútea. Ela vai desse momento pós-ovulatório até o pré-menstrual. Então o último dia da fase lútea é o último dia antes da gente recomeçar o ciclo, menstruar de novo. Vou tentar trazer de uma forma mais explicativa, e para isso eu vou deixar aqui um desenho do nosso sistema genital. Então, depois que o óvulo é liberado pelo ovário, que vocês estão vendo aí sinalizado no desenho, ele vai ficar esperando a fecundação aí nas trompas. E ele espera por aproximadamente 24 horas para ser fecundado pelo espermatozoide. Se rolar a fecundação, esse óvulo desce pelas trompas até o útero, onde ele se aloja no endométrio, que é como se fosse uma caminha quentinha que vai acolher esse projeto de bebê. O endométrio é essa camada do útero que altera a espessura conforme a fase do ciclo em que a gente está. Na fase lútea, pós-ovulação, a progesterona é o hormônio responsável por aumentar a espessura desse endométrio para preparar o útero caso
esse óvulo fecundado cheio das trompas. Mas aí o que acontece na maioria das vezes? O óvulo não é fecundado e ele desce para o útero e não se fixa no endométrio. E aí é quando o nosso corpo entende que então todo aquele revestimento interno do útero não é mais necessário. E quando ele sai, a gente tem o fenômeno que é conhecido como menstruação, que nada mais é que a descamação dessa caminha fértil. E eu expliquei tudo isso para vocês para a gente entender o porquê que essa dança interna é tão importante para nossa saúde. E aí eu te convido para a gente entender que a natureza, gente, ela é perfeita. Você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser, mas o fato é que o corpo humano é um organismo perfeito, tão complexo, com tantas coisas delicadas e ao mesmo tempo com um funcionamento tão perfeito. Não tem lógica alguma a gente pensar que algo tão importante que acontece com todas as mulheres todos os meses é simplesmente descartável e desnecessário para o nosso corpo, como infelizmente alguns médicos querem dar a entender. Eu sei que você já ouviu de algum ginecologista em algum momento da sua vida que menstruação é coisa do passado, que hoje em dia as mulheres não precisam mais menstruar. Você quer ser mãe? Não? Se não, pra que esse sofrimento? Toma essa pílulazinha aqui, ó, que vai regular o seu ciclo. Eu não sei se vocês sabem, mas o sangramento que acontece quando a gente toma anticoncepcional não é menstruação. A menstruação, exatamente, ela só acontece quando tem ovulação. E o anticoncepcional inibe a ovulação. Então, a gente chama esse sangramento, que não é uma menstruação, de sangramento por privação hormonal. E aí, o que acontece, gente? Toda essa dança hormonal natural que rola na gente rege não só o nosso ciclo, mas também as nossas emoções, o nosso comportamento. E o que acontece quando a mulher toma anticoncepcional, que é um hormônio sintético? Ele interrompe toda essa manifestação da essência da mulher. E tudo que ela sente, vive e manifesta passa a ser artificial. E é por isso que muitas mulheres mudam tanto quando deixam de tomar anticoncepcional. Porque é como se elas lembrassem de fato como elas são. E o que a gente tem descoberto na ginecologia natural, e quando eu me refiro a gente, eu digo também médicas e médicos que têm estudado sobre isso, é que permitir a manifestação natural e espontânea do nosso ciclo é fundamental para a gente curar qualquer questão de saúde relacionado ao nosso sistema genital. E aí nessa lista entra endometriose, miomas, cistos, cólicas menstruais, infecções vaginais. Mas olha como são as coisas, isso é exatamente o contrário do que muitos médicos da medicina convencional alopática têm falado. O anticoncepcional tem sido usado como um tratamento para todas essas doenças, inclusive com o uso ininterrupto. Já que o problema está na menstruação, vamos interrompê-la, a mulher para de menstruar e tá tudo resolvido. É muito louco essa lógica, né? O anticoncepcional não trata absolutamente nada. Ele apenas mascara e esconde os sintomas que, infelizmente, vão ficar cada vez mais gritantes no seu corpo enquanto você não parar para ouvir. Comigo foi assim, eu usei o anticoncepcional como tratamento para minha endometriose por 10 anos. E no começo era lindo, gente, era ótimo. Mas ao longo dos anos, todas as minhas dores e os sintomas foram ficando cada vez mais piores e insuportáveis. E quando eu tive a iniciativa de buscar outras maneiras de lidar com a minha endometriose, eu encontrei muitas mulheres que tinham passado pelo mesmo. Depois de anos usando o anticoncepcional como tratamento e interrompendo a menstruação, os sintomas ficaram mais graves. Todo o processo hormonal que acontece internamente tem a ver também com questões que vão além do que os nossos olhos conseguem enxergar. A ovulação tem a ver com a nossa capacidade de criação, com toda a criatividade que se manifesta em todos os âmbitos da nossa vida. E a possibilidade de sangrar e renovar o nosso útero a cada ciclo é um processo muito profundo e incrível de limpeza, de morte e renascimento. Então, tudo isso que eu falei é basicamente para a gente entender que permitir a manifestação da maneira mais orgânica e espontânea possível da nossa ovulação, da nossa menstruação, é fundamental para a gente ter saúde e harmonia no nosso corpo. Eu sei que para muitas mulheres pode ser desafiante enxergar isso como uma possibilidade real,
principalmente se você tem más experiências com a sua menstruação, de sintomas e dores que são incômodos e que te trazem uma experiência negativa com isso tudo. E é exatamente por isso que é mais importante ainda a gente ressignificar essa fase do nosso ciclo. Fazer as pazes com algo que é tão natural na gente é fazer as pazes com nós mesmas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Envie esse vídeo para suas amigas, deixa aqui o seu joinha, se inscreve nesse canal para a gente continuar cada vez mais podendo produzir conteúdos que te interessem. Até o próximo vídeo.